Olá, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre classificação biológica. Primeiro, vamos entender o que é classificar. Classificar significa organizar, dividir em grupos. E no caso da biologia, a gente divide os seres vivos em grupos de acordo com as suas características. E isso permite um melhor estudo, uma melhor compreensão sobre esses seres. A gente classifica tudo, desde que a gente é pequenininho. Provavelmente, na escola, vocês já tiveram um tipo de atividade como essa que está aparecendo aqui ao lado, para identificar as coisas que são objetos escolares e aquelas que não são. Isso não é nada mais, nada menos do que fazer uma classificação. No caso da biologia, as classificações biológicas iniciais separavam os seres vivos em 3 grupos, sendo que um deles nem é de seres vivos na realidade. Separava os seres em animais, vegetais e minerais. Depois, com o passar do tempo, com mais conhecimento e mais técnicas, nós passamos a separar os seres vivos em 5 reinos, em 5 grandes grupos. São o reino Animalia, que contém os animais, reino Plantae, que contém as plantas, reino Fungi, que contém os fungos e leveduras, reino Protoctista, que contém as algas e protozoários, e reino Monera, que contém bactérias, cianobactérias e árqueas. Mas essa classificação, por mais que esteja nos livros das escolas, também está desatualizada. Isso porque essa classificação contém alguns errinhos. A classificação mais recente separa os seres vivos em 3 domínios. São eles o domínio bactéria, que contém as bactérias e cianobactérias, já nós vamos ver a diferença entre eles. O domínio árquea, que contém os organismos conhecidos como árquea, ou antigamente como arqueobactérias. E, por fim, o domínio eucária, que contém todos os eucariontes. Essa separação em 3 domínios é feita porque a classificação em 5 reinos se baseava basicamente em tipo de célula, número de células, forma de nutrição e de desenvolvimento. E acabava por reunir grupos de seres vivos que não são muito aparentados. Com o conhecimento sobre evolução e o conhecimento sobre material genético, nós passamos a separar os seres vivos em grupos de acordo com seu parentesco evolutivo, e isso se baseia no seu material genético. Consequentemente, viram que cianobactérias, bactérias e árqueas, por mais que tenham o mesmo tipo de célula que a célula procariota, têm material genético muito diferente. Bactérias e cianobactérias são bem parecidas, sim, mas as árqueas são muito diferentes. Elas são mais próximas dos seres vivos que possuem a célula eucariota, e por isso foi feita essa nova forma de divisão. Assim, a forma mais moderna de classificar os seres vivos em grupos, de fazer a chamada classificação taxonômica, é dividi-los em domínios, e nós vimos que existem 3 domínios diferentes, né? Os domínios bactéria, com bactérias e cianobactérias, árquea, com as árqueas, e eucária, com todos os eucariontes. Depois disso, nós temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Existia um macetinho para poder separar esses grupos em ordem, que era o reficofage. Re, reino, fi, filo, se, classe, o, ordem, fa, família, G, gênero, E, espécie, reficofage. Podem usar essa técnica ainda, só se lembrem de colocar um do lá no iniciozinho, referente a domínio. Então fica no final das contas, do reficofage, domínio, reino, filo, classe e ordem, família, gênero e espécie. É só pensar, agora a gente vai fazer uma analogia com matemática, em conjuntos. Os domínios seriam os 3 maiores conjuntos. Dentro de cada um deles, existem conjuntos menores,
os reinos. Cada reino contém conjuntos um pouco menores, que são os filos. Cada filo contém conjuntos ainda menores, que são as ordens, e assim por diante, até chegar no nível de espécie. E o pai da classificação biológica moderna foi um camarada chamado Linneu. O Linneu fez algumas propostas muito interessantes que continuam até hoje. Antigamente, quem descobria ou fazia a descrição de uma espécie podia colocar o nome que quisesse, em qualquer idioma. E normalmente o nome era dado usando uma frase. Mais especificamente, uma frase contendo o nome do gênero e uma série de características diferenciadoras desse organismo, dessa espécie. E detalhe, a pessoa podia fazer isso em qualquer língua, né? Consequentemente, acontecia muita redundância. Uma única espécie recebia nomes diferentes por pesquisadores diferentes de países diferentes. Então, o que o Linneu fez foi revisar toda a classificação biológica que existia até então, refazê-la, retirando todas as redundâncias que existiam, e ele começou a estabelecer alguns critérios que continuam até hoje. Ao invés de usar uma frase inteira para colocar o nome de uma espécie, ele estabeleceu que a nomenclatura de espécie seria binomial, ou seja, contendo dois nomes. O primeiro nome seria o nome do gênero. Nós humanos, por exemplo, fazemos parte do gênero Homo. Então, nosso gênero viria aqui em primeiro lugar, Homo. Em seguida, vem o epíteto específico. É um nome um pouco difícil, mas significa basicamente uma coisa diferenciadora. Pode ser uma característica, como por exemplo, cor, ou pode ser, por exemplo, uma homenagem, e pode ser ainda o local de origem. No nosso caso, o nosso epíteto específico é o sapiens. Significa que pensa, pensante. Então, a nossa espécie é o Homo sapiens, o homem que pensa. Nós podemos citar alguns outros exemplos, como leão. Leão tem o gênero Panthera e o epíteto específico é leo, que é o nome do leão em latim. Então, a espécie leão tem o nome Panthera leo. Lembrando, a nomenclatura é binomial. O nome da espécie são esses dois nomezinhos juntos, o gênero e o epíteto específico. A onça faz parte do mesmo gênero do leão. O seu nome, no caso, é Panthera onca, que seria, no caso, o nome também em latim. E aí, nós temos mais uma novidade estabelecida pelo Linneu: colocar os nomes da biologia, da classificação biológica, todos em latim ou em palavras que são latinizadas, no caso de não ter um correspondente ou de ser uma homenagem, por exemplo. Isso porque o latim é uma língua morta, ou seja, não é falada atualmente em nenhum país, e sendo uma língua morta, não evolui. Uma língua que não evolui é uma língua cujas palavras não mudam mais de significado. Se a gente pensar no português, a palavra computador. Quando a gente fala computador, a gente pensa naquele aparelho eletrônico que a gente usa para jogar, atualmente para poder estudar, né? Mas na realidade, o nome originalmente significava uma profissão. Eram pessoas que faziam contas. Então percebam, quando a língua é viva, ela é dinâmica, ela evolui. O significado das palavras muda ao longo do tempo. Uma língua morta, não. Daí a importância de estabelecer uma língua morta, no caso o latim, como sendo a língua oficial da classificação biológica. E sem mais delongas, vamos falar um pouquinho dos grupos, né? O critério mais basicão de todos para a classificação biológica ainda continua sendo célula. E nós temos 3 tipos básicos de células. A célula procariota, que é aquela célula simples, que não tem núcleo, o seu material genético é disperso no citoplasma, formando um anel chamado de nucleóide. Não possui organelas membranosas. Nós temos a célula eucariota animal,
que por sua vez já possui um núcleo bem definido, que vai ser uma estrutura membranosa envolvendo o material genético e várias outras organelas membranosas presentes. De forma semelhante, nós temos a célula eucariota vegetal, que também possui um núcleo verdadeiro envolvendo o material genético, organelas membranosas, mas possui algumas diferenças com relação à célula que acabamos de ver. Essas diferenças são: a célula eucariota vegetal possui uma organela especial, que é o cloroplasto, responsável pela fotossíntese, possui uma organela para armazenar o alimento que está sendo produzido, que é o vacúolo, e possui também um envoltório chamado de parede celular, que garante mais proteção a essa célula. Parede celular essa que é feita de celulose. Já a célula eucariota animal não tem cloroplasto. Ela não faz fotossíntese. O ser vivo que possui essa célula vai precisar consumir outros seres vivos, vai precisar se alimentar. É o que a gente chama de ser vivo heterotrófico. Enquanto os seres vivos que possuem a célula eucariota vegetal são autotróficos. Outra coisa é que também, como não tem produção de próprio alimento, não tem onde estocar, então também não tem aquele vacúolo. Mas tem coisas a mais. No caso, essa célula vai possuir uma organela que é responsável pela digestão, chamada de lisossomo, aqui em rosa. Além do lisossomo fazendo a digestão do que está sendo consumido por essa célula, existe também uma organela que vai ser um centro organizador de um esqueleto interno, o citoesqueleto, chamado de centríolo. Também está ausente na célula eucariota vegetal. Tendo em vista que nós temos esses três tipos diferentes de célula, a forma mais fácil de classificar os seres vivos, a mais basicona, é, claro, o tipo celular. Então, nós começamos com os vírus. Vírus não possuem nenhum dos três tipos de células. Vírus são seres vivos acelulares e, por isso, não são classificados em nenhum domínio. A classificação deles é feita completamente à parte. E aí nós dividimos os vírus em dois grupos básicos. Nós temos os vírus chamados de não envelopados, que vão ser basicamente o material genético, aqui dentro, envolvido por proteína, chamada de capsídeo. Então, aqui nós temos o nosso vírus não envelopado. E esse daqui representa o vírus que provoca uma doença chamada de poliomielite. Aqui nós temos um outro exemplo de um vírus não envelopado, que é um bacteriófago, um vírus que infecta bactérias. Já os vírus envelopados são aqueles que possuem um envelope de estrutura muito semelhante à membrana plasmática das células. São os vírus como, por exemplo, o HIV. Esse modelinho representa o vírus HIV que causa a AIDS, e no caso que nós temos aqui representado em roxo é o envelope viral, e ele possui proteínas específicas em cima, responsáveis por fazer a entrada desse vírus nas suas células hospedeiras. E lá dentro tem uma estrutura bem semelhante ao que nós vimos agora, que é uma estrutura proteica ao redor, chamada de capsídeo, e o material genético lá dentro. Um outro exemplo de vírus envelopado é o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Da mesma forma, ele tem um envelope muito semelhante à nossa membrana plasmática do lado de fora. Essas são as proteínas, chamadas de spike no caso, responsáveis por fazer a entrada desse vírus nas células hospedeiras, e lá dentro tem o material genético dele. No caso, essas bolinhas amarelinhas são as proteínas que eu tinha mostrado agora há pouco, as proteínas que formam o chamado capsídeo viral. Então, reparem, mesmo os vírus não possuindo células, um é diferente do outro. Cada um vai ter uma estrutura diferente e, por isso, eles vão ter a capacidade de infectar células também diferentes.
Outra forma de separar os vírus também é de acordo com o seu tipo de material genético, se é um DNA, se é um RNA ou se são os dois. Mas isso é cena para os próximos capítulos. Agora, falando dos dois domínios que possuem a célula procariota, a célula que não tem um núcleo verdadeiro nem organelas membranosas. Os domínios que possuem esse tipo de célula são os domínios bactéria, com as bactérias e as cianobactérias, e o domínio árquea, com os organismos chamados de árqueas. São seres vivos, todos eles que têm esse tipo de célula, unicelulares, ou seja, com uma célula única, ok? Podem se agrupar, podem formar agrupamentos, mas nesses grupinhos, cada um dos indivíduos, cada uma das células é um ser vivo em isolado, é um ser vivo com todas as suas funções completas, mesmo tendo uma célula só. Bactérias podem provocar doenças, mas a grande maioria é o que a gente chama de inócua. Não provoca nenhuma coisa boa, nenhuma coisa ruim. São organismos que estão presentes no nosso corpo em uma quantidade muito maior do que as nossas próprias células. Para cada uma célula humana, nós temos 10 células de bactérias ao redor. E isso não significa que nós ficamos doentes o tempo todo. Como eu disse, a maioria não vai causar nenhum problema. Cianobactérias vão ser um pouquinho diferentes das bactérias porque vão ter clorofila no seu interior e vão conseguir com isso fazer fotossíntese. As árqueas, por sua vez, são organismos muito especiais. Elas têm a capacidade de viver em ambientes extremos, onde outros seres vivos não conseguem sobreviver, como, por exemplo, lugares com uma temperatura muito alta, com um pH muito alto ou muito baixo, ou com muita salinidade. E por isso são chamados também de organismos extremófilos, ou seja, que gostam de coisas extremas. Agora, nós já vamos entrar nos grupos que possuem células eucariotas. Nós estamos falando agora do domínio eucária. E vamos começar com um grupo chamado de protozoários. Os protozoários são organismos que possuem a célula eucariota do tipo animal. Só para a gente se lembrar, essa daqui, tá? Ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, vão precisar se alimentar de outros seres vivos, são heterotróficos, possuem uma única célula em seu organismo e, por fim, são classificados de acordo com as suas estruturas locomotoras. Então, nós temos aqueles que se locomovem usando pseudópodes, que é um movimento de emitir falsos pés. A célula vai conseguindo engatinhar e com isso ela vai mudando também o seu formato. Então aqui nós temos um exemplo desse tipo de organismo e nós chamamos esses seres vivos de amebas. Então aqui uma amebinha que se locomove usando pseudópodes ou movimento ameboide. Aqui nós temos um ciliado e esse daqui é o paramécio. Alguns seres vivos ciliados são sésseis, ou seja, eles não saem por aí. Eles vão usar a movimentação dos cílios para criar um fluxo de água e trazer o alimento para perto de si. Nós temos os flagelados, que possuem flagelos como estruturas locomotoras, e esse exemplo aqui é a giardia. O batimento flagelar é um pouquinho diferente do cílio. O cílio é um movimento de vai e volta. O batimento flagelar é um movimento de chicote. E os organismos que têm os flagelos podem ter um único ou vários flagelos, como exemplo da giardia. Ela tem 8 flagelos diferentes. E da mesma forma, o organismo pode ser séssil e usar esse batimento flagelar para atrair comida. E por fim, nós temos o grupo chamado de apicomplexa. Esses organismos não têm estrutura locomotora e como eles não produzem alimento, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, a solução encontrada é ser um parasita, viver dentro da célula. Um exemplo é o plasmódio, que causa a doença conhecida como malária. O próximo grupo de seres vivos
apresenta esse tipo de célula aqui, a célula eucariota vegetal. Estamos falando das algas. As algas podem ter uma única célula, como é o caso desta aqui, a euglena, ou podem ter várias células, sendo visíveis a olho nu. Um exemplo disso é o alface do mar, que está aqui na imagem. Para quem já foi na praia, já deve ter tido a experiência de estar nadando e dar de cara com uma coisa que parecia alface. E é alface, né? Pelo menos o nome é. O alface do mar é uma alga multicelular, uma alga que possui várias células e com isso ela é visível a olho nu. Tem vários outros exemplos, como por exemplo o nori, que é utilizado na culinária japonesa para a fabricação do sushi. Tem o kelp, que forma várias florestas em meio à água, florestas submersas e outros. O próximo grupo que nós vamos falar agora possui esse tipo de célula também, a célula eucariota animal, só que com algo muito especial. Ao redor da membrana plasmática vai existir uma parede celular feita de quitina. Esse grupo é um grupo conhecido como reino fungi. No reino fungi, como eu comentei, nós temos os fungos, leveduras e bolores, como o cogumelo, a orelha de pau e também o levedo, que a gente usa para produzir bebidas alcoólicas e também pães e massas, como massa de pizza. Esses organismos têm como coisa muito especial digerir os seus alimentos fora do corpo. Eles lançam enzimas digestivas para fora do corpo, fazendo a digestão, e depois absorvem o alimento já completamente digerido. É por isso que a gente costuma ver, por exemplo, um cogumelo ou uma orelha de pau crescendo em cima de uma madeira, fazendo o que a gente chama de apodrecimento, a sua decomposição. Os fungos, juntamente com as bactérias, são os lixeiros do mundo, fazendo a decomposição da matéria orgânica, que a gente chama de ciclagem de nutrientes, mas também é cena dos próximos capítulos. Além disso, uma coisa importante sobre os fungos é a sua quantidade de células. Eles podem ter uma única célula, que é o caso das leveduras, mas também podem ter várias células, podem ser multicelulares. Eles não formam tecidos verdadeiros, mas possuem a formação de um organismo mais complexo, com várias células, inclusive sendo visível a olho nu, como é o caso dos cogumelos. O que faz com que os fungos sejam diferentes dos protozoários é que protozoários são todos unicelulares e fungos podem ser uni- ou multicelulares. Segundo, é que os protozoários não possuem parede celular. Os fungos possuem parede celular feita de quitina. Então, essas são as duas diferenças básicas entre os dois grupos. Nós vamos falar agora do reino Plantae, que contém os vegetais. Os vegetais possuem a célula eucariota do tipo vegetal, assim como as algas. Qual é a diferença, então? As algas podem ser uni- ou multicelulares. Já no caso das plantas, elas podem ser multi- ou pluricelulares, ou seja, todas possuem várias células. Um grupo, que são os musgos, sem tecidos, e todos os outros grupos, que são as samambaias, os pinheiros e as plantas com flores, formando tecidos verdadeiros. Outra diferença. Aqui nas plantas, quando uma plantinha se reproduz, ela vai produzir um embrião, e esse embrião é dependente da planta-mãe. Vai depender dela para se alimentar e iniciar o seu desenvolvimento. E no caso das algas, não, o embrião não é dependente da planta-mãe. Então, essas são as diferenças básicas entre esses grupos. Por fim, vamos falar de nós, animais, reino Animalia, que possuímos a célula eucariota do tipo animal. Nós possuímos sempre várias células, podendo ser multicelulares, que é o caso dos poríferos, as esponjas no mar, como aqui ao lado, e todos os outros animais que fazem parte do grupo são pluricelulares, possuem várias células e formam tecidos. E aí, diferenças entre animais, fungos e protozoários.
Protozoários sem parede celular. Fungos com parede celular de quitina. Animais sem parede celular. Protozoários, uma única célula. Fungos, uma ou várias células sem formação de tecidos, ou seja, uni- ou multicelulares. Animais, multicelulares ou pluricelulares, formam tecidos. A última diferença é que nos animais, quando acontece a reprodução sexuada, ou seja, aquela que envolve os gametas, é desenvolvido o embrião e esse embrião vai passar por um estágio de desenvolvimento embrionário chamado de blastocisto ou blástula. E isso não acontece nos outros dois grupos. Com isso, nós encerramos a classificação biológica, como ela é feita, para que ela serve, quais são as regras para ela, vimos quais são os grupos taxonômicos e vimos também quais são os grandes grupos de seres vivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me seguir, aqui está o link do meu Instagram, é só dar uma olhadinha. Por favor, se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e até a próxima, gente. Tchau, tchau!